curto espaço de tempo que eu tenho, eu vou tentar mostrar por que nós, espíritas cristãos, que entendemos a importância e a urgência da introdução da cultura de paz no planeta, que não é possível imaginar um mundo de regeneração sem paz, que a paz é uma das metas mais nobres do cristianismo e também do espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, assinalou Cristo. A paz é fundamental, é a meta, é o objetivo. O que eu tenho para dizer para vocês é que construímos a convicção, quem estuda o assunto, sustentabilidade, ecologia, meio ambiente, de que não é possível imaginar um mundo de paz onde houver destruição, depredação, devastação dos recursos naturais não renováveis, fundamentais à vida. Portanto, a sustentabilidade tem que estar na agenda do espírita. Um mundo de regeneração, por princípio, precisa ser um mundo sustentável. Fatos históricos. Revolução Francesa. O estopim da Revolução Francesa, o que determinou a tomada da Bastilha? André, os pobres e miseráveis, revoltados com a desigualdade e com a fome, tomaram de assalto Versalhes e determinaram um novo rumo na história. Ocorre que a pobreza e a miséria na França já duravam séculos. Qual foi o estopim? O que determinou o levante? Os historiadores reportam uma sucessão de eventos climáticos extremos, inundações e secas, que devastaram as pequenas culturas agrícolas de subsistência dos mais pobres. Sobreveio uma fome sem precedente. Foi o estopim do levante. Por causas naturais, sobreveio a fome sem precedente. Mais recentemente, a guerra mais violenta e sangrenta do século XXI é a da Síria. Mais de 500 mil de civis mortos de forma brutal. Aqui, nesse tempo. Se você for pesquisar a situação da Síria, você vai ver que aquele país, sempre vem sendo, nas últimas décadas, controlado por mão de ferro pela família al-Assad. O atual ditador chama-se Bashar al-Assad. Várias etnias, várias pressões, um país tenso, mas com unidade e segurança a partir de uma ação do governo. O que determinou o estopim da guerra da Síria e fez aquele caldo entornar? A maior seca em 800 anos. Sobreveio a seca, com a seca veio a fome, com a fome veio a busca frenética e violenta por alimentos. Guerra, o estopim da crise, a partir de um fenômeno natural. Meus irmãos, existe um livro escrito por um americano chamado Jared Diamond, intitulado Colapso: Como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso. Esse geógrafo, esse cientista, ganhou o mais importante prêmio de literatura dos Estados Unidos, o Pulitzer, por uma obra anterior chamada Armas, Germes e Aço. No livro Colapso, Dr. Jared traduz a moderna arqueologia e as descobertas fantásticas que revelaram ao mundo a razão pela qual diferentes civilizações do passado, em diferentes momentos da história, em diferentes pontos do planeta, subitamente desapareceram do mapa. Era um mistério, ninguém sabia por quê. Os maias, os vikings, os habitantes da ilha de Páscoa, subitamente desapareceram do mapa, era um mistério. E os arqueólogos descobriram a razão. E descobriram como? Lembrem-se dos filmes de Indiana Jones. Você vai ter um lugar onde as escavações vão revelar vestígios. E você vai fazer a coleta dos vestígios, cerâmicas, ossadas, restos de alimento, animais. E você vai aplicar o teste do carbono,
que vai revelar a idade dos vestígios. E você vai contar uma história a partir daquilo, uma ordem sequencial de eventos. É possível recuperar a memória do que houve no passado, investigando sítios arqueológicos. Em resumo, meus amigos, a razão pela qual essas e outras civilizações do passado desapareceram do mapa, segundo a ciência arqueológica, é porque essas e outras civilizações deixaram de ser sustentáveis. E o que significa isso? Esses agrupamentos humanos retiraram da natureza mais rapidamente aquilo que a natureza depois não conseguia dar conta de repor. Um exemplo: água, um traço comum a todas essas civilizações. Elas demandaram, retiraram água com mais voracidade do que os ecossistemas eram capazes de repor. O caso mais impressionante é o da Ilha de Páscoa, que nós conhecemos pelos moais, aquelas esculturas de pedra, que o Dr. Jared recupera a memória dessa tradição. As famílias esculpiam na rocha um resumo simbólico, metafórico dos valores de cada clã. E não bastava esculpir na rocha, tinha que colocar num ponto de grande visibilidade na pequena Ilha de Páscoa. Não havia tecnologia para deslocar a rocha até esse ponto distante, mas visível. Não tinha guindaste. Não tinha como fazer essa mudança rápida. A tecnologia disponível foi: vamos pegar árvores da florestinha de Páscoa, cortar o tronco, rolar o bloco de rocha sobre a tora, esmagando o tronco, rolando até o ponto desejado. Determinou-se a destruição da florestinha de Páscoa. E aí sobreveio um efeito cascata. Sem floresta, o único rio de Páscoa que tinha água o ano inteiro passou a ter água em alguns dias do ano, sazonalmente, porque sem mata ciliar protegendo a borda do rio e sem a árvore com seu enraizamento transportando a água da chuva para os aquíferos subterrâneos, o rio deixou de ser perene e passou a ser sazonal. Escassez de água. 2. As lavouras de Páscoa de vez em quando eram atacadas por pragas oportunistas. Quem combatia as pragas era a própria natureza, havia um equilíbrio ecológico. Os predadores das pragas se refugiavam na florestinha. Só que sem floresta, os predadores perderam seu lar. Ninguém sabe para onde eles foram. E as pragas se tornaram absolutamente devastadoras. Sobreveio a fome. Única fonte de proteína animal de Páscoa é o peixe, é uma ilha oceânica. O peixe não vem para a panela, você tem que pescar. Pescar como? De barco. Barco feito de quê? Madeira. Não tenho mais matéria-prima. Os barcos avariados não eram consertados. Houve um déficit na provisão de proteína animal. Em resumo, o Dr. Jarrett vai explicando, através da arqueologia, os vestígios vão apontando para uma mudança no cardápio de Páscoa. Sobreveio a fome e havia poucos nutrientes disponíveis. Justificou-se o emprego da violência. Eu sou filho de paraibano. No Nordeste tem um ditado que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Os ilhéus de Páscoa disputaram de forma violenta os poucos nutrientes disponíveis. Dr. Jared observa que eles ressuscitaram uma tradição há muito abandonada do canibalismo. Em uma palavra, como é que a gente explica esse fenômeno? Colapso. As regras de convivência social ficaram em segundo plano. A cultura da educação, da tolerância e da convivência ficaram em segundo plano. Eu vou sair do livro do Dr. Jared e vou relembrar um episódio ocorrido lá pelo ano de 2004, 2005, nos Estados Unidos, que nós cobrimos como jornalistas. A passagem de um furacão devastador por aquele país. Katrina. Abrindo um parêntese,
O único furacão que apareceu no hemisfério sul até hoje foi por aqui, por essas bandas. Foi chamado de Catarina. Eu não sei explicar a razão pela qual os furacões mais violentos da história têm nome de mulher. Melhor seguir adiante. O fato é que o Katrina, veja bem, temporada ciclônica nos Estados Unidos, no Caribe, é previsível. Todo ano tem. E quando tem, brasileiro ia adorar furacão. Na hora em que aparece a tormenta se aproximando pelo continente, as autoridades decretam feriado. E aí você determina a retirada das pessoas que estão na provável área de incidência do furacão. É assim que funciona. Quando sobreveio o Katrina, ele caprichosamente entrou pelo continente norte-americano e atingiu os Estados Unidos pelo Golfo do México. E encaixou na área mais pobre dos Estados Unidos, no delta do Mississippi, na terra do blues, New Orleans, Nova Orleans. Muitos pobres não tinham para onde ir. O governo americano orienta: quando se ordena a evacuação, quem não tem dinheiro para ir para outro lugar, se refugia em abrigos públicos. O maior dos abrigos públicos chama-se, até hoje, Superdome, um estádio coberto, com capacidade para aproximadamente 60 mil pessoas, que ficou lotado. As pessoas lá chegaram com seus colchonetes e com o verniz civilizatório da boa educação. Como nós chegamos aqui hoje? Bom dia, boa tarde. Eu sou grandão, estou sentado na sua frente, atrapalho? Eu vou buscar uma água, você quer? Chegaram ao Superdome, educados, tranquilos e serenos. A expectativa era passar ali apenas 2 dias. Após 2 dias, dormindo em colchonete, fila para o bandejão, fila para o banheiro, um mal necessário, vai passar. Dali a 2 dias alguém chegou no estádio, num microfone como esse, falando como eu estou falando para vocês assim: Hi folks, tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o furacão passou. E o povo, graças a Deus. A segunda notícia, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui porque o furacão destruiu os diques que protegiam a área de baixada de Nova Orleans das águas sujas e fétidas do Mississippi. O furacão destruiu a proteção. As águas invadiram a cidade, que está submersa. Portanto, vamos continuar até que seja possível sair daqui. Meus amigos, consultem as notícias da época para ver o que aconteceu dentro do Superdome. Rapidamente, eu não sei como se chama em Santa Catarina, se é rádio corredor, rádio peão. Rádio peão. A Rádio Peão entrou no ar com notícia extraordinária, fomentando os rumores de que as autoridades provavelmente não estavam preparadas para aquilo e talvez pudesse faltar comida e bebida. Os mais apressadinhos e afoitos começaram a se articular em milícias para subtrair a despensa do alimento para os seus. Foram registrados, em resumo, aquilo virou um caldeirão: homicídios, suicídios, estupros no banheiro. A revista Época encontrou 2 brasileiras jovens dentro do Superdome que deram testemunhos assustadores. Aspas para uma brasileira publicitária de 25 anos chamada Mônica Vassão, aspas: eles agiam como bichos, fecha aspas. Meus irmãos, em cenários de escassez, por vezes, não é sempre, eleva-se a tensão. E o nosso lado animalizado, que é aquele da herança instintiva da era animal, sobrevém e vai tentar resolver o problema do seu jeito. Nós estamos falando de um mundo que experimenta a maior crise ambiental da história da humanidade. Estamos falando de um mundo que experimenta
mudança climática, por conta do aquecimento global. São vários os efeitos. Não quero me deter aqui no incêndio da Califórnia. Explicamos isso outro dia na televisão. O que mudou no clima dos Estados Unidos para fazer daquele incêndio o pior da história. Degelo das calotas, elevação do nível do mar, mudança do ciclo da chuva. Tudo isso está acontecendo, agravado pela queima progressiva de petróleo, carvão e gás, que é a energia que move o mundo. Produção monumental de lixo. Eu estive em Itajaí esse ano acompanhando uma regata chamada Volvo Ocean Race, que pela primeira vez fez a coleta de microplástico nos oceanos. Até 2050 teremos mais fragmento de plástico nos oceanos do que espécies marinhas, segundo a ONU. Estamos falando da destruição sistemática dos ecossistemas, da fauna e da flora. Estamos falando da pulverização irresponsável de agrotóxicos. E o Brasil campeão mundial de larvicidas, formicidas, fungicidas em toda sorte de lavouras, nem sempre respeitando os protocolos do próprio fabricante. Estamos falando da transgenia irresponsável, sem os devidos testes sobre a saúde ou o meio ambiente. Estamos falando de um mundo em transformação, é o antropoceno. E estamos reportando o risco de fomentarmos no mundo de regeneração a escassez. A reencarnação no mundo mais evoluído ética e moralmente, que eventualmente não teremos aqui as condições mais adequadas de sobrevivência, aonde não haverá, se continuarmos tão distraídos e lenientes, água boa de beber, ar respirável e terra fértil. Replicamos a lógica ou a dinâmica da praga dos gafanhotos. Achamos que o planeta suporta. E os cientistas dos 4 cantos do planeta afirmam categoricamente: ou corrigimos o rumo, ou a nossa espécie, e não demora muito, começará a sentir os efeitos mais perversos, pela lei de causa e efeito, do esgarçamento do software inteligente da vida. Não por outra razão, os católicos saíram na frente. O primeiro Papa Francisco da história. É interessante a gente parar para pensar nisso. Na tradição católica, um Papa é ungido Papa na Capela Sistina pelo voto dos cardeais, mas os católicos acreditam que há ali a ação do Espírito Santo. Nomearam um cardeal argentino. O cardeal argentino foi aconselhado por um cardeal brasileiro antes de escolher o nome: lembrem-se dos pobres. Isso está registrado. E cardeal Bergoglio escolheu Francisco. Pensem, o nome de um Papa assinala o rumo do pontificado, tem um simbolismo. Papa Bento, já houve 16. Quando alguém escolhe o nome Bento, está sinalizando para a comunidade católica uma posição política, uma visão teológica de como a igreja deve se comportar. Papa Pio, já houve 12. Papa Francisco nunca. Aí alguém vai dizer: como assim? Por quê? Não é difícil entender que esse jesuíta, ele não é franciscano, o cardeal Bergoglio, ao escolher Francisco, sinalizou o rumo do pontificado: ruptura. Como Francisco de Assis, o poverello de Assisi, na Úmbria, 8 séculos atrás, constrangeu uma igreja corrupta e opulenta, determinando o voto de pobreza. E disse Francisco, reencarnação de João Evangelista, que a missão dele era resgatar o Evangelho de Jesus e, de fato, constranger uma igreja que se corrompeu à época. E o Papa argentino, até aqui, o que fez? Dispensou o sapatinho Prada, dispensou o crucifixo de ouro, os aposentos papais suntuosos, queria dormir em outro lugar, não queria almoçar e jantar no lugar onde os papas comem, foi para o bandejão do Vaticano, inaugurou uma lavanderia para os pobres, a população de rua de Roma, lavar e secar suas roupas, saneou o banco do Vaticano, sinalizou acolhimento, respeito pelos homossexuais, sinalizou acolhimento e respeito pelos desquitados, pelos divorciados,
inaugurou a era na Igreja Católica de punição a padres pedófilos, entre outras mudanças que abalaram a cúria romana. Foi esse Papa que teve a coragem de, na sua primeira encíclica, intitulada Laudato Si, tradução do italiano, louvado sejas, extraído do Cântico das Criaturas de Francisco, louvado sejas, irmão Sol, irmão Lua, irmão Vento, irmão Água. Porque Francisco foi o primeiro dentro da igreja a reconhecer a presença do divino e do sagrado na natureza. Até então a igreja era antropocêntrica. Somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Então a gente, até hoje, tem a imagem de que esse planeta é nosso, feito para nosso bel prazer. E que a natureza é um imenso supermercado de estoque infinito. Black Friday, arrasa. Arrasa. Locuplete-se. Você pode, porque você é filho de Deus. Francisco, 8 séculos atrás, resgata o valor das criaturas outras, que também são filhas de Deus. E a ecologia, que é uma ciência do século XIX, afirma categoricamente: para nós, feitos à imagem e semelhança do Pai, termos saúde, longevidade e paz nesse planeta, precisamos das outras espécies. Elas são importantes para o equilíbrio dinâmico que rege a natureza. Esse Papa, na encíclica, resumida nos termos que eu vou colocar aqui, assinala o seguinte: o atual modelo de desenvolvimento não nos convém, por 2 motivos. Não tem compromisso com o fim da miséria, da pobreza e da exclusão social. E aqui eu quero abrir um parêntese. Na literatura espírita a gente vai ver o absurdo da desigualdade. A desigualdade não é de Deus, assinala a espiritualidade maior. A desigualdade é uma invenção dos homens. O mundo de regeneração não pode contemplar a desigualdade como perspectiva, nem de gênero, nem de raça, nem de credo. A desigualdade não combina com o projeto de Deus. Francisco, na encíclica, diz: esse modelo de desenvolvimento não tem compromisso com a erradicação da miséria, pobreza e exclusão. E, ao mesmo tempo, esse modelo de desenvolvimento promove a destruição, a devastação e a dilapidação dos recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. Leiam a encíclica. Porque o Papa não é apenas um líder católico, é um chefe de Estado. O Vaticano tem voz e vez na ONU. Participa das conferências do clima. O Papa é um chefe de Estado. O Vaticano tem corpo diplomático. Portanto, o endereço da encíclica não é apenas mais de 1 bilhão de católicos, é a humanidade inteira. Por que eu estou falando disso num congresso espírita em Santa Catarina? Repito, Santa Catarina é porta de entrada de eventos extremos. Essa semana completou-se o aniversário da devastação lá de Palhoça, no Vale do Itajaí. 10 anos. E eu vi uma reportagem lembrando os eventos extremos, tempestades, chuvas acima da média, fazendo cair talude em costas, tornados que surgem do nada, e como já disse, o primeiro furacão do hemisfério sul ocorreu por aqui. Santa Catarina está testemunhando mudanças climáticas. Santa Catarina precisa estar ligada no discurso. Hashtag outro caminho, outro rumo civilizatório. Mundo de regeneração sem a ocorrência de tantos desastres ameaçadores a nós. O que Espiritismo tem a ver com ecologia? Esse é o ponto. E é linda a convergência da doutrina espírita com a ciência ecológica. Linda. Eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes. Escrevemos um livro sobre isso. Em primeiro lugar, Espiritismo e ecologia surgem no mesmo período histórico. Segunda metade do século XIX. O pai do Espiritismo e o pai da ecologia foram contemporâneos.
um francês e um alemão, países vizinhos. Kardec, Livro dos Espíritos, 1857. 9 anos depois, do outro lado da fronteira, um naturalista alemão, Ernst Haeckel, o pai da ecologia, em 1866, cunhou também, como Kardec, uma expressão nova. Essas duas palavras não existiam antes da segunda metade do século XIX, nem espiritismo, nem ecologia. Portanto, primeira coincidência, 2 neologismos surgidos no mesmo período histórico por 2 homens interessados e comprometidos com investigação científica. Segunda coincidência, tanto o espiritismo quanto a ecologia sugerem um novo olhar para explicar a realidade que nos cerca. E essa realidade, seja para os espíritas, seja para os ecologistas, não é linear. Ela não se resume ao que eu estou vendo, ao que os meus sentidos alcançam. O espírita só consegue explicar a realidade que nos cerca a partir da complementaridade dos fenômenos visíveis e invisíveis. E os ecologistas também explicam a realidade a partir do que ocorre no universo microscópico e macroscópico. A natureza é complexa. Ela vai demandar um outro olhar. É como se o encarte do Livro dos Espíritos e o encarte das obras de Haeckel viesse com óculos, assim que você bota, para enxergar a realidade de outro jeito. Espíritas ecologistas enxergam a realidade como os físicos quânticos hoje explicam. A explicação dos físicos quânticos para o universo converge na direção daquilo que espíritas e ecologistas entendem. Vejam se não é assim. Aspas. O universo seria um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. O universo é uma teia. Estamos todos no mesmo barco. Já foi dito aqui durante a conferência. Quem somos nós? Nós somos seres que fazemos escolhas e temos sentimentos a partir de estímulos que não são só do nosso coração, da nossa mente. Kardec perguntou para a espiritualidade maior: os espíritos influenciam na nossa vida? Espiritualidade, assim num tom meio irônico, falou: muito mais do que supondes. Portanto, o universo é sistêmico. O olhar de Kardec e de Haeckel tenta explicar como nós estamos imersos nessa teia e como essa teia funciona. Tudo está ligado, tudo está conectado. Outro ponto em comum entre espíritas e ecologistas: o tempo. Os ecologistas dizem o quê? Não temos todo o tempo do mundo para mudar hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. O planeta está saturado. Está na hora de economizar água e luz, está na hora de reciclar o lixo, está na hora de queimar menos combustível fóssil, está na hora de consumir com forma consciente, menos é mais. E o que dizem os espíritas? Não podemos desperdiçar tempo. Transição planetária, a frequência do planeta está mudando, a vibração está se alterando. Chegou a hora do planeta Terra ascender na escala dos mundos no calendário cósmico sideral. Chegou a hora da Terra ser promovida de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E você com isso? E eu? Se a gente não alterar a nossa vibração também, se a nossa vibração não se qualificar para ser compatível com a do planeta, esse planeta não será nossa morada na próxima encarnação. Portanto, essa é uma encarnação chave para muitos de nós. Nós estamos na emergência da transição planetária. O momento de evoluir é agora. Aquilo que está ao nosso alcance fazer é já. Ah, André, mas o Espiritismo não fala de reforma íntima. Evoluir significa prestar atenção em você, no próximo e na casa comum, que é a expressão que o Papa Francisco usa para explicar o planeta. Casa comum é o nosso condomínio. É o nosso condomínio.
Portanto, o tempo é bom não malbaratar. No Congresso Espírita Mundial em Portugal, eu perguntei para os irmãos portugueses: vocês têm aqui em Portugal a lei do inquilinato? Aí eles falaram: sim, sim. Pois bem, no Brasil também. Como é que funciona quem aluga imóvel? O imóvel não te pertence. Você assina um contrato. E para você ocupar o imóvel, você tem que assinar o contrato e obedecer o que está ali. Você vai ocupar um imóvel que não é seu durante um tempo. O dono do imóvel vai fotografar tudo, vai colocar no contrato e vai dizer: quando expirar o contrato, você vai ter que me devolver o imóvel, no mínimo, nas mesmas condições em que eu lhe confiei. Vocês conhecem a lei do inquilinato espiritual, não? 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 Olha que privilégio, eu vou então revelar isso ao público de Santa Catarina. O que é a lei do inquilinato espiritual? Todos nós reencarnamos, como já disse na palestra anterior, sem ser dono de nada. Ah, mas eu tenho meu patrimônio. Sabe de nada. Lhe foi confiado por empréstimo sua casa, sua renda fixa, suas ações, tudo que está no seu closet, tudo que está na sua garagem, seus imóveis, tudo o que você julga ser seu, não é seu. Lhe foi confiado por empréstimo. Muito menos a carcaça que reveste o seu espírito imortal. Tudo isso é passageiro, é temporário. Quando retornarmos à pátria espiritual, o corpo e o resto ficam. Se ficam, não é nosso. O que é lei do inquilinato espiritual? O Pai nos confiou uma morada, que é a nossa morada no universo. Aqui chegamos em sucessivas reencarnações para promover a nossa jornada evolutiva, em cada encarnação um capítulo. Precisamos da terra para evoluir, mas isso não dá direito de destruir, dilapidar, devastar o que não nos pertence. A lei do inquilinato espiritual determina, após mais uma encarnação, do ponto de vista ético, o correto é devolver a terra, no mínimo, nas mesmas condições em que nós a encontramos. Já foi dito aqui nessa conferência, ou relembrado pela doutrina espírita, a pior de todas as imperfeições é o egoísmo. A mãe de todas as imperfeições é o egoísmo. Pois bem, o maior dos egoístas haverá de entender: é bom cuidar do planeta bem cuidadinho hoje, porque se eu sou reencarnacionista, eu regressarei. E ao regressar, me presta essa garrafinha aí, por favor. Ao regressar ao planeta, eu que fui displicente com aquilo que leva séculos para se decompor, eventualmente poderei me deparar na próxima vida com meu resíduo. Vejam que encontro emocionante. Eu, em algum lugar do planeta, de repente tenho uma experiência de déjà vu. Estou numa praia e o vento traz uma garrafinha plástica e ela passa por mim, eu falo: já te vi em algum lugar. Uma experiência mística. Não merecemos isso, podemos fazer diferente. Já temos estoque de conhecimento, tecnologia, e falta bom senso e ética para fazer quase tudo diferente. E precisamos mudar. Espíritas ecologistas também têm um discurso muito afinado quando o assunto é lixo, resíduo, é incrível. Os ecologistas, vocês sabem por quê. Eles são os plantonistas para ver se tem lixo no mar, no rio, se tem lixo acumulado no lugar errado, nos lixões, a fumaça que vai para o lugar errado e prejudica a natureza e a saúde. Os ecologistas estão atentos a resíduos, detritos, por aí. O planeta não suporta mais, tem que multar, tem que fiscalizar, tem que licenciar e dar destinação inteligente ao resíduo. São os ecologistas. Muito bem. E os espíritas? Falam de resíduo? Falam de lixo? Falam. É que a gente não presta atenção.
Uma palavra cara na cosmovisão espírita é psicosfera. Vocês já ouviram falar em psicosfera. André Luiz usa muito essa expressão. O que é psicosfera? Campo eletromagnético que todo ser vivo possui, nos reinos vegetal, animal e hominal. A nossa é mais complexa, é mais exuberante. É um campo que tem uma determinada cor, uma determinada textura e um determinado odor. A nossa sorte é que a gente não sente. E essa psicosfera é a expressão da soma de todas as encarnações que já tivemos, o estoque de pensamentos que nós o tempo todo estamos produzindo e o nível emocional que a gente vibra no dia a dia. Aonde está o seu coração? Essa energia é irradiada e determina a qualidade da sua psicosfera. Está claro? Psicosfera é o teu cartão de visitas. Quando você desencarnar, não precisa explicar para nenhum desencarnado como é que você está. Você se apresenta com a sua psicosfera. Eu sou isso aqui, ó. Não sei se haverá motivos para alegria na hora de você falar isso. O fato é que o estudo da psicosfera revela a urgência de uma informação do Evangelho de Jesus. Vigiai e orai. Por quê? Porque a psicosfera é determinada basicamente pela qualidade do pensamento e do sentimento. Em bom português, o pensamento invigilante produz detritos mentais, miasmas e formas pensamento, que são resíduos, lixo. Quem é sensitivo e vai a um determinado lugar e percebe pensamentos invigilantes que uma mente freneticamente produz, poluindo a sua psicosfera, aquilo é encrenca, aquilo é problema. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência. Fim de semana vai na casa de um amigo e você está ótimo, está de boa, e o amigo é do coração. E você é convidado a entrar na casa do seu amigo para jantar à noite de sábado. Você está ótimo, até passar pelo vão da porta e você... Opa, o que houve aqui? Sentiu alguma coisa, as anteninhas pescaram algo fora daquilo que você considera confortável. Ambientes pesados e saturados de formas, pensamento e miasmas geram desconforto. Uma pessoa invigilante na sua frequência mental e dos sentimentos, dentro de casa, por exemplo, ela pode estar produzindo em escala monumental detritos mentais e formas, pensamento, miasmas, que se não houver uma faxina, uma remoção sistemática, através, por exemplo, do culto do Evangelho no lar, através de uma vida mais regrada, leituras edificantes, prece, meditação, se a gente não faz essa profilaxia, esse saneamento básico espiritual, a acumulação desses detritos pode determinar o quê? Vamos lá. Insônia, inapetência, falta de esperança, estados depressivos com eventual depressão e ideação suicida. Está de bom tamanho? A soma das psicosferas determina a qualidade vibracional do ambiente. Nós somos mais de 7 bilhões de encarnados. A soma das psicosferas de 7 bilhões de encarnados e o triplo de desencarnados determina a qualidade vibracional da nossa morada. Transição planetária significa separar o joio do trigo. Aqueles de nós que formos compatíveis com a nova vibração do planeta, seguiremos aqui. Aqueles de nós que não alcançarmos essa condição, migraremos para um mundo compatível com a nossa frequência. Exilados de Capela, Edgar Armand, vale ler. É assim que funciona a dinâmica do condomínio de Deus em suas diferentes moradas. Há uma questão muito importante que também une espíritas e ecologistas. Eu estou falando de século XIX e como é atual isso.
Espíritas ecologistas têm o que dizer quando o assunto é consumo. O que dizem os ecologistas? O consumo favorece a vida, todos nós precisamos consumir. O consumismo remete a excesso e desperdício. O consumismo remete, por vezes, à ostentação. Tudo que se consome é feito de pedacinho de planeta. Roupa, sapato, relógio, celular, casa, carro, tudo é feito de pedacinho de planeta. Água, matéria-prima e energia. O planeta é um só, os recursos são finitos. Sabendo usar não vai faltar. Quem se deslumbra com o consumo pelo consumo, leva para casa muito mais do que precisa. Tem closet abarrotado, não tem onde enfiar as coisas. Voltou do Black Friday endividado e cheio de sacola. E não sabe o que fazer com tanta coisa. Um ecologista vai olhar para tudo que tem na sua casa e pode fazer a conta. Atenção, professores, aplique essa conta. Eu faço isso na PUC, com os meus alunos há 14 anos. Do Ecological Footprint, a pegada ecológica. Você responde a um questionário: come carne ou não come carne? Anda de carro ou não anda de carro? Qual o tamanho da sua casa? Quantas pessoas moram com você? Quantos eletrodomésticos ou eletroeletrônicos tem na sua casa? E por aí vai. Várias perguntas. O software traduz isso pela área do planeta que precisa estar disponível para suportar de recursos naturais tudo o que você precisa para ser quem você é. Em hectares, hein? E o software automaticamente também faz a outra conta. Se todos no mundo forem iguais a você, quantos planetas seriam necessários para suportar uma civilização de clones? É um exercício revelador, que tangibiliza o nível de consumo da gente. Para os ecologistas, o consumo é um ato político. Não é possível que o consumo seja apenas lazer e entretenimento, é político. O consumo traz consequências, o consumo tem efeitos. Se você leva mais do que você precisa, você está estocando o planeta na sua casa. Vai faltar para quem não tem. O cobertor é curto. Quem pratica a opulência precipita a escassez. O desequilíbrio não é conveniente. Espírita não pode replicar o modus operandi do consumista, porque o consumista é um predador. E o consumista, aí entra o espiritismo. O que o espiritismo tem a dizer sobre consumo e consumismo? Século XIX, Kardec prenunciou isso numa das leis morais, que é a lei de conservação. Leiam o que está na lei de conservação. Claramente Kardec abre lá um capítulo: necessário e supérfluo. Leiam. 1857, Kardec se preocupou, não tinha shopping center naquela época, não tinha Black Friday, não tinha curso de publicidade, não tinha outdoor. E Kardec assinalou: importante para o espírito estabelecer e entender a diferença entre necessário e supérfluo. Por que o espiritismo se preocupa com isso? Pela armadilha da matéria. Santo Agostinho divide no Evangelho segundo o Espiritismo as moradas do Pai em diferentes categorias: mundo imperfeito, provas e expiações, regeneração, mundo feliz ou perfeito. O mundo primitivo, que é esse mundo imperfeito, a principal característica, está lá, não fui eu não, Santo Agostinho, qual é a principal característica dos habitantes do mundo primitivo? Nós já saímos de lá. Apego à matéria. Quem madrugou na fila para fazer Black Friday ontem? Sem precisar necessariamente do item que queria comprar. Alguém deslumbrado com o quê? Desculpem, eu preciso falar com a devida clareza. Muitos de nós espíritas perdemos o foco. Não estamos percebendo o risco do consumismo. O consumismo atrapalha projeto evolutivo. E o que diz Kardec, o que diz a espiritualidade maior? Releiam a pergunta 705. Kardec indaga a espiritualidade maior, uma pergunta profética.
porque a terra nem sempre ao homem oferece o necessário. É engraçado, é uma pergunta do século XIX, quando havia apenas 1 bilhão de pessoas encarnadas. E Kardec estava na França. Por que ele vaticinou que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A mim me parece que ele fez uma pergunta visando outro tempo, e é o nosso tempo. Por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A resposta é linda, e o trecho que eu mais gosto diz o seguinte: a terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Meus amigos, perdemos a noção do limite. Lei de causa e efeito. Se não corrigirmos o rumo, pagaremos um preço alto pela escassez, pela devastação, pela poluição, sem necessidade alguma. Por fim, cabe lembrar, eu venho falando isso há muito tempo, o que é o Brasil? O Brasil é o único país do mundo com nome de árvore. Nem outro país do mundo tem tanta água quanto o Brasil. 12% de toda a água doce do mundo estão nesse país. Nenhum outro país tem tanta vida catalogada pelos cientistas, espécies animais e vegetais, no bioma amazônico, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa Gaúcho, Cerrado. Algumas dessas espécies só existem nos seus respectivos biomas. O Brasil é o país do mundo com maior quantidade de solo, de território, solo fértil, pronto para o plantio, sem precisar derrubar uma árvore. Eu estou com medo da próxima política que deverá vigir na área da sustentabilidade, que defende a elevação da destruição de floresta para a expansão da fronteira agrícola. Quem defende isso se esquece que o Brasil tem 50 milhões de hectares de pastagem degradada. 50 milhões de hectares são 2 vezes o estado de São Paulo, usado como pasto e que foi abandonado. Esse é o Brasil. E eu pergunto para vocês, se o acaso não existe, o que fez, o que permitiu que este país acolhesse a maior nação espírita do mundo? Qual é o capricho de Deus combinando que o espiritismo vigisse, enraizasse, fertilizasse e se expandisse no único país do mundo com o nome de árvore? Nós somos os zeladores, nós somos os guardiões desse patrimônio mega biodiverso que haverá de sustentar a civilização do 3º milênio no mundo de regeneração. Agora, isso não é profecia, isso só vai acontecer se nós fizermos o dever de casa. Isso só vai acontecer se nós espíritas entendermos que não é possível falar de evolução moral, não é possível falar de reforma íntima, sem a gente entender quem é espírita no Brasil, pela lei do inquilinato espiritual, deverá cumprir um pacote de tarefas que envolve minha evolução, passa também pelo socorro ao próximo, pelo acolhimento e assistência ao próximo e pela ética do cuidado em relação à casa comum que nos acolhe e nos abriga. Meus irmãos, é enorme o desafio, são tempos difíceis que se avizinham. A palavra de ordem é resistência, para quem já compreendeu o valor da sustentabilidade no plano da matéria e da sustentabilidade espiritual. Obrigado pela atenção.